Vamos lá, meus caros, vamos dar continuidade à matéria aí, os próximos presidentes, né? E agora não só um, mas vou falar de dois. Porém, nosso próximo presidente eleito foi o presidente Afonso Pena, que governou o Brasil de 1906 a 1909, faleceu em 1909, entrando o vice Nilo Peçanha em 1910, que vai organizar as eleições. Vamos falar e vamos verificar como ficou e como foi esse governo aqui. Então preste atenção. O presidente Afonso Pena ele vai atuar sobre a figura do favorecimento de cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eleito pela política do café com leite, vai promover a ampliação do convênio de Taubaté, colocando aí como um projeto que parte do governo federal nessa situação, o que favorece muitos cafeicultores. Concentra o dinheiro nas regiões de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apesar dessa atitude, você pode pensar que ele atuou para favorecer apenas esses estados ali. Não, mas ele tomou outras atitudes para outras regiões também do Brasil. E é isso que é fundamental para nós também. Então vamos lá. Incentivou a criação das ferrovias. Também foi o responsável pela interligação através de ferrovias da região do estado de São Paulo com a região do Paraná, o que foi fundamental para os transportes de pessoas e mercadorias na região. Ponto importantíssimo. Outro ponto também foi ali a ligação de via telégrafo, entre a Amazônia e o Rio de Janeiro, através da expedição do Cândido Rondon, a famosa, que tem até a rodovia Cândido Rondon, e é inspirado ali nesse caminho traçado entre o Rio de Janeiro até a região da Amazônia. E esse projeto todo tratava sobre a ligação, essa ligação que não era por estrada nesse momento, mas é uma ligação a fio, uma linha de telégrafo. Desta forma, poderíamos ter comunicações mais eficientes entre as regiões amazônicas e a capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Bom, outro ponto, a modernização do Exército e a modernização da Marinha. Nesse período, estamos no período conhecido por vocês na época, dentro da história geral, como movimento de paz armada. Os países estão se armando para uma possível guerra que há de se explodir ainda ali mais alguns anos à frente. Então havia necessidade de se preparar para essa guerra. Temos movimentos que ocorrem na Europa e no norte da África nesse período. Então todo mundo está modernizando a sua marinha, o seu exército, pois pode explodir uma guerra e aí você vai ter que atuar. Então o Brasil compra novas embarcações, novas armas, ali adquire equipamentos de rádio para que o Brasil possa estar preparado para um possível conflito que há de surgir ali em poucos anos. Não é à toa, 1914, Primeira Guerra Mundial. Bom, para fazer tudo isso, é lógico, a gente precisa de dinheiro. E esse dinheiro vem de quem? Empréstimos com a bendita e santa Inglaterra. Bendito ao vós aqui, a Inglaterra, Bom, o governo também vai incentivar a imigração, a vinda de estrangeiros para o Brasil, principalmente devido à situação tensa que ocorria na Europa. Nós temos a vinda de imigrantes aqui no início do século, que é muito grande, antes da Primeira Guerra. E uma das frases principais dele era: governar é povoar. Qual que é o propósito disso tudo, professor? Fazer o povoamento do interior do Brasil. O Brasil é um território muito grande e precisava desenvolver suas áreas que não estavam ocupadas. Então, promover um grande povoamento dentro do território brasileiro para que se possa modernizar ali, inserir o Brasil na modernidade cada vez mais. Essa é a grande questão. Bom, nós temos aqui um ministério formado por jovens ministros.
Uma coisa que era surpreendente naquela época. Ele chamou homens ali tão jovens para assumir cargos tão importantes. Criticado na imprensa inteira ali, inclusive a gente tem um artigo do Rui Barbosa que fala o seguinte: a ideia de trazer ministros jovens é que nós não teremos homens que irão questionar as atitudes do presidente. E aí Afonso Pena falou: é isso mesmo, eu trouxe gente jovem para mandar, para fazer do jeito que eu quero, é assim que eu quero que faz. Então, ali, uma medida extremamente autoritária. Não é para ter discussão, o que eu quero é certo, é desse jeito. Bom, ficou conhecido como o Ministério do Jardim da Infância. Em 1907, nós tivemos a primeira greve rural no Brasil, a primeira grande greve, que ocorreu nas regiões de Ribeirão Preto, Dumont e Jundiaí, atividades ali, regiões que tinham atividades ligadas ao café. Uma greve muito grande ocorreu ali. Os trabalhadores cruzaram seus braços devido às péssimas condições de trabalho e aos péssimos salários ali. Qual foi a interpretação do governo sobre a greve? Bom, foi a aprovação da Lei Adolfo Gordo, a expulsão de estrangeiros do Brasil por influenciar brasileiros ali com leis trabalhistas. Gente de Deus, que absurdo! Você expulsa o cara do Brasil? Você toma essa atitude? Gente, onde que está a cabeça do indivíduo? O governo brasileiro ali, ele não vai entender que a situação dos trabalhadores era ruins. Eles falam o seguinte: os trabalhadores que haviam chegado pelo programa de incentivos do governo tinham ali o conhecimento das ideias sobre o comunismo, sobre o socialismo, sobre as ideias trabalhistas e estavam ali incentivando os trabalhadores brasileiros a fazerem greves. Então os brasileiros somente fizeram greves por causa da influência dos estrangeiros. Porque ali no entendimento do governo, o trabalhador brasileiro é pacífico. Você pode pagar qualquer miséria para ele que ele aceita, gosta e bate palma para você. Se não fosse o estrangeiro aqui, greve não teria. Bom, se você partir para essa ideia do governo, você está chamando o trabalhador brasileiro de pacífico, que ele aceitaria todos os abusos ali. Nós tivemos um aumento da produção de café que foi muito grande, e você vai entender por quê. Olha aqui, a ampliação do convênio de Taubaté. Então, naquele momento, os cafeicultores tiveram a garantia que o governo ia comprar o café, então vamos produzir, e vai estocar o café. Com a chegada ali de estrangeiros, a produção do café foi muito grande. E ali os caras queriam pagar um salário extremamente baixo. Isso até para repor as perdas que tinham lá atrás com o café. Então agora vamos fazer um negócio, vamos pagar e massacrar em cima do trabalhador. Só que ali naquele momento os trabalhadores ali revoltados. Olha, pode ser, até podemos considerar uma possível influência dos trabalhadores estrangeiros. Mas dizer que o trabalhador brasileiro não queria se revoltar com essa situação seria absurdo aí também. Bom, em 1909 nós tivemos o falecimento do presidente da República, assumindo o vice Nilo Peçanha, com a responsabilidade de organizar as eleições no Brasil. Nesse momento, a disputa era entre Rui Barbosa e Hermes da Fonseca. Não deu para o presidente indicar, que tentou ali organizar uma indicação através de Rodrigues Alves, Campos Salles, mas sofreu uma oposição muito grande, principalmente por causa do senador Pinheiro Machado, lá do Nordeste, que era do Partido Republicano Conservador, que queria minar todas as forças ali relacionadas com a política do café com leite. Nilo Peçanha indica um general do Exército responsável pela modernização da Marinha e também ali do Exército, nesse momento aqui, que era quem? O Hermes da Fonseca. Por outro lado, Rui Barbosa havia acabado de receber uma premiação. Qual que é a premiação? O Prêmio de Haia. O que era o Prêmio de Haia? O Prêmio de Haia devido a um artigo que ele publicou que dizia sobre a exploração econômica das nações centrais às nações periféricas. Olha, esse artigo, se fosse lido hoje, você falava: nossa, professor, que coisa banal, mas na época não era.
E por que não? Porque ele é o primeiro, um dos primeiros a escrever. Escreve um artigo muito bem feito falando da exploração das potências periféricas, das nações em desenvolvimento. Vai escrever uma obra-prima excepcional e recebe o prêmio de Haya, que na época era comparável ao prêmio Nobel da Paz. Mas aí ele também quer ser candidato, quer ser presidente da República. Rui Barbosa pega e inicia uma campanha que é chamada campanha civilista, fundamental para nós. Ele vai percorrer por várias áreas do Brasil denunciando o coronelismo, os abusos praticados pelos coronéis, a República das Oligarquias, denunciando também, meus caros, a política do café com leite e pedindo ali uma moralização nas eleições. Esse é o grande objetivo dele. Ele quer mudar o Brasil, ele quer fazer as coisas diferentes. Bom, porém, não foi eleito. Gastou o seu dinheiro do prêmio e não conseguiu ter sucesso. Quem foi eleito? Aquele que foi apoiado pela política do café com leite. Hermes da Fonseca obtém a vitória e é agora o nosso próximo presidente. Beleza, gente? Até mais. Muito obrigado a todos.